Olá, Failwisers! Bem-vindos a mais uma edição da News Failwise, que agora, além de ser texto, que eu sei que muita gente gosta, é vídeo e áudio, porque eu sei que muita gente não quer ler, quer ouvir no seu tempo. Aqui é o nosso lugar seguro para falar sobre empreendedorismo vida real. Falamos abertamente de falhas, fracassos, aprendizados e reinvenção. Eu sou a Nath Pegoraro e hoje a gente tem uma convidada muito especial para compartilhar uma história muito legal de inovação, impacto e recomeços. Direto de João Pessoa, eu recebo a Carolina Candeia, uma empreendedora e mentora que tem uma trajetória longa de inovação e empreendedorismo. A Carol já fundou negócios, liderou iniciativas de impacto e também fundou o Impact Hub na sua cidade. A gente vai falar da sua jornada, altos e baixos e seus aprendizados. Mas é melhor que a nossa convidada se apresente. Carol, bem-vinda. Por favor, conte um pouquinho sobre você e muito obrigada por estar aqui. Olá, Natália. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Agradeço a você e a todos os seus ouvintes, enfim, seguidores que estão aí nos vendo. Eu me formei em odontologia. Eu comecei minha carreira, digamos assim, de uma forma muito tradicional. Eu fiz a universidade aqui na Paraíba, acabei me formando em odonto. Optei por saúde pública. Então, logo em seguida que eu me formei, eu prestei um concurso público e fui trabalhar dentro do SUS. Então, eu trabalhava dentro de uma área de assentamento de sem terras. E trabalhei lá por 12 anos. Eu acho que a questão de empreender, né, ou de buscar empreendedorismo, eu acho que primeiro tem uma questão inata. Eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Sempre estou buscando jeitos e formas diferentes e que me tragam outros resultados, de simplificar processos. Então eu estou sempre nessa busca, tenho essa inquietude muito grande. Mas de alguma forma também a minha experiência na saúde pública me trouxe um tanto de uma frustração, né? Então, eu entrei em saúde pública por propósito, eu tinha ali a ideia de erradicar a cárie, né? Não do universo, mas ali daquela população e daquela comunidade que eu estava envolvida. Então, eu queria realmente fazer a diferença ali na saúde e na vida das pessoas. Mas você vai entendendo ao longo do processo, né, que no público você primeiro não tem governabilidade. Então, eu era essa pessoa que estava sempre envolvida em muitas coisas, para além do consultório. Então, eu reunia a comunidade, eu discutia problemas, eu discutia que dentro da saúde a gente chamava nós críticos. Hoje, eu fazendo uma leitura de tudo que eu aprendi de metodologia de inovação, eu digo que eu fazia design thinking há 25 anos atrás, sem ter o nome ainda design thinking, eu não sabia o que era isso. Mas já era isso. Então eu juntava um monte de gente, pedia para elas pensarem nos problemas que ali tinha e tentava fazer com que essa própria comunidade chegasse a soluções. Então era um pouco ali incipiente, mas de uma vivência de design thinking. Então, um belo dia, eu decidi que eu não tinha para onde crescer mais dentro do SUS. E aí resolvi empreender. Montei uma empresa tradicional na área de saúde. Eu digo que eu usava aquilo que eu fazia dentro do SUS, que era o Saúde da Família, para iniciativa privada, né? Então eu criei um home care. Para mim era um Saúde da Família privado. Era assim mais ou menos que funcionava. A empresa foi crescendo, foi um desafio, assim, eu montei a empresa com R$ 600, dividido 3 vezes no cartão de crédito. Foi assim que nasceu o Home Care, né? E o Home Care chegou a fechar contrato com a maior operadora de saúde que a gente tinha aqui no local, que era a Unimed, e a gente chegou a faturar mais de 5 milhões por ano. E eu cheguei a ter 180 funcionários. Então, foi um negócio que foi se estruturando, que foi crescendo e foi dando muito certo. Onde é que eu mudo um pouco a minha jornada, né? E eu estou indo no Banco Itaú pagar uma conta, e aí eu sou convidada para participar de um programa de aceleração na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e o Banco Itaú, que chamava-se Itaú Mulher Empreendedora, e ali eu começo a fazer esse programa de aceleração e mudar um pouco a minha visão do que era o empreendedorismo ou do que era realmente inovação. Incrível essa trajetória, Carolina, e eu quero também falar depois do Impact Hub, mas eu estou muito curiosa com esses números, porque é muito inspirador sair de saúde pública,
que tem suas limitações, mas também tem bastante propósito. Tu se jogou no empreendedorismo para tentar seguir, ver mais impacto na prática, né? Se eu te entendi de forma correta, assim, tentar escalar um pouco tua atuação. E teve muito sucesso, então, com a Home Care. Me conta um pouco desse auge de chegar a faturar 5 milhões, 180 funcionários. Foi esse o auge? E o que aconteceu? Fechou quando foi para São Paulo? Me conta um pouquinho dessa trajetória. Na verdade, eu acho que eu comecei a empreender com um sonho. Você fala muito sobre isso na página e aqui no canal. Nem tudo são flores, né? Evidente, eu estava frustrada pela saúde pública, mas eu tive ali um rompimento emocional. Então, eu estava saindo de um divórcio, meu primeiro divórcio. E aí eu falei, cara, eu preciso tentar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso, enfim, ganhar mais dinheiro. Então, quando eu crio a ideia do home care, né, eu tô num momento pessoal, assim, muito complexo, eu acho, né, muito complicado, assim, né, mas ao mesmo tempo, eu digo que o caos ele tem força, né? E ele tem energia, basta você saber catalisar ele, né? Então, se você canalizar ele para o local certo, ele acaba que isso pode ser uma fonte de impulsionamento. E naquele momento foi isso. Eu tinha pouco recurso financeiro, mas eu tinha boas ideias, eu tinha muita vontade de trabalhar. E aí, a partir daí, eu comecei essa construção do home care e a empresa ela foi crescendo dia a dia, né? O que é que eu acho que fez com que a gente crescesse? Primeiro, porque a gente era pequeno mesmo. Então, quando você está numa estrutura de pequena empresa, você fala, o cliente ele fala diretamente com o dono, não tem muitos processos, tem poucas barreiras ali, acaba que a gente tinha muita velocidade. E especificamente nesse ramo, que é um setor da saúde que tem muita judicialização, então, quer dizer, as pessoas acabam recorrendo à justiça, né, para que as operadoras de saúde elas paguem o home care. A velocidade fazia diferença, a agilidade em resolver fazia diferença, porque as operadoras elas são multadas, né, dia a dia pela justiça, caso elas não cumpram em determinado tempo, em determinadas horas, aquilo que a justiça manda executar, digamos assim. E isso foi me fazendo crescer. O que é que eu faria diferente, né? Eu acho que eu estruturaria muito mais gestão. Né? Eu acho que a gente foi crescendo, mas foi crescendo meio que de forma desordenada, sem olhar muito para todo o resto. Assim. A gente foi meio que fazendo feeling ali daquilo que estava funcionando e sem buscar estruturar pessoas, estruturar processos, estruturar finanças, enfim, e fazendo essas coisas. Mas a gente foi ganhando um crescimento, a gente acabou fechando um contrato com a maior operadora, que era a Unimed, que dentro do mercado local é detentora, eu acho que, vamos dizer, de 80% no mercado da operadora de saúde aqui localmente. E isso foi nos dando escala. O auge aconteceu mais ou menos nessa época da Getúlio Vargas. O que aconteceu que me fez mudar, né, que me fez, por exemplo, sair da sociedade, vender aquilo, a minha parte e partir para outra coisa, que eu acho que eu tenho uma característica que é essa dessa inquietação. Eu sou muito inquieta e existe um desejo de sempre fazer algo novo. Então, eu descobri ao longo da minha trajetória que, na verdade, eu gosto de fazer novos projetos. E na hora que os projetos eles estão talvez firmes, consolidados, eu já não tenho tanta vontade, tanto desejo de continuar ali. Né? É quase que como se eu criasse um filho e colocasse ele no mundo e depois que ele está ali, o mundo chegou para ele, eu me ausento e eu quero fazer outras coisas. Né? É um bom insight também de autoconhecimento, né? Tu não tem o apego para sempre, tu tem o apego, acho que, pela criação do que manter o projeto, né? Então, para te sair dessa empresa foi tranquilo, Na a tua verdade, decisão. o que aconteceu, né? Quando eu fui para Getúlio Vargas, quando eu fui para o Itaú, né? E aí foi um processo legal, assim. Foi a primeira vez que abriu um processo de aceleração na Getúlio Vargas para fora de São Paulo, né? Outros estados do Brasil estavam sendo convidados a participar desse processo de aceleração, porque ele iria ser híbrido. Então, assim, ele acontecia em São Paulo presencialmente algumas vezes, mas ele acontecia muito, todas as semanas ele acontecia online. E aí foram 500 mulheres inscritas, 30 mulheres selecionadas, eu fui a única nordestina desse grupo.
E aí fui para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, eu assisti a minha primeira aula na GV, foi sobre inovação. E talvez porque eu era de fora, né, quer dizer, eu era fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, né, que era a grande maioria das mulheres. E quando eu chego naquele primeiro dia da Getúlio Vargas, né, eu começo a perceber ou ter diante de mim conhecimentos e formas de fazer negócio que eu não estava familiarizada, ou que eu não entendia. Então eu aproveitava esse meu tempo livre para explorar tendências. Né? E nisso eu criei, acho que em 2017, algo muito parecido com o que hoje é o Apple Watch, evidentemente, sem a tecnologia do Apple Watch. Mas era um wearable, né, que verificava alguns sinais biomédicos e a gente jogava isso dentro de uma plataforma, dentro de um dashboard. E o meu intuito não era ainda fazer prevenção, embora que naquele momento eu fizesse a prevenção. A ideia era pegar os dados biométricos, a gente traçar um padrão de saúde para a pessoa, para o indivíduo, e entender quando é que ela fugia desse padrão. E quando ela fugisse, emitir alerta principalmente para ele, para a família, mas também para a operadora de saúde. Com isso, a gente pretendia, né, diminuir os custos, os altos custos da saúde, principalmente das operadoras, em relação às pessoas que intercorriam, né, e quando chegavam no último estágio, quando chegava no hospital, já chegava em situações críticas, questões críticas de saúde. Mas meu olhar era menos para a questão da prevenção e muito mais para a predição. De fato, eu queria entender comportamento, né? E entendendo um comportamento, tratar esses dados de uma forma que a gente pudesse, de fato, trabalhar bem antes da promoção e bem antes da E prevenção. essa foi, Carolina, a tua segunda startup, então. Foi tua Essa, segunda na verdade, foi minha iniciativa. primeira startup, né? Porque o Homecare eu não Tu não considerava considera startup. a primeira, tá? O Homecare, eu considero que o Homecare ele foi meu primeiro negócio, né? Mas um negócio tradicional de saúde, regulamentado, local, físico, enfim. Tu nos conta rapidinho, então, Carolina, quanto tempo durou essa startup, a Watching? Pelo que eu tô vendo aqui, foram 2 anos, né? Se Isso. tu puder resumir, porque eu quero ir para o Impact Hub. Então, se tu puder só resumir rapidinho o auge e o próximo passo dela. Então, a Otim, ela foi super premiada, então eu acabei vencendo a aceleração da FGV, não ganhei recurso, dinheiro, não ganhei dinheiro, mas ganhei mentorias e, enfim, mas fui eleito um dos melhores business plan da aceleração. Aí eu saio do negócio tradicional para esse negócio que já estava embebida e apaixonada, completamente apaixonada pelo universo das startups e pelo esse universo da inovação, né? Então eu saio do tradicional e começo a entrar aí. Eu acho que teve muito problema, assim, para não ter, né, para não dar certo. A primeira delas foi sociedade mesmo. Eu tentei durante um tempo levar as duas coisas, e aí as minhas sócias elas não acompanhavam aquilo que eu estava propondo, aquilo que eu estava trazendo. Eu acho que um segundo grande problema, eu não considerei o quanto a saúde era regulamentada e o quão difícil era implementar algo que era muito diferente para os protocolos ouro, né, que a gente chama dentro do padrão ouro, dentro do universo da saúde. Existiu uma resistência muito grande de enfermeiros e médicos, por exemplo, para que isso dê certo. E eu também dei muito, acho que muito azar, assim, porque eu comprava muita coisa, muitos componentes, muitas coisas da China. E aí houve uma alta de dólar muito grande, que foi algo que foi mapeado no meu business plan, estava lá como risco, e realmente aconteceu. E isso acabou inviabilizando, porque eu cheguei a fazer piloto com a Unimed, mas eu precisava de mais tempo e de mais recurso para fazer o negócio girar. E aí acabou não dando tempo para isso e eu acabei abandonando a iniciativa. Resumidamente, foi isso que aconteceu. Tu tem um EC quanto a essa iniciativa? Chegou a ter algum concorrente hoje no Brasil com esse modelo de negócio? Como é que tu enxerga hoje em dia? Eu acho que não, eu acho que logo depois também acabaram vindo, por exemplo, a Apple Watch. Então, o Apple Watch hoje ele já faz muito disso, do que eu estou dizendo aqui, o que eu estou propondo. O que é que acontece com a Apple, né? Que esses dados eles não são públicos, né? Ou eles não têm, talvez, ainda, né, essa preocupação com a predição, né? Ou a Apple ainda não vende isso para as operadoras de saúde. Imagina que se, por exemplo, uma Unimed de uma pessoa, ela tem, sei lá,
200 mil pessoas na sua cartela, e dessas 200 mil, 100 mil usam o Apple Watch. E ali a gente está medindo dia a dia, batimento, alguns têm eco, alguns têm frequência cardíaca, enfim, tem uma série, oximetria, enfim. E eu coloco tudo isso à disposição da operadora de saúde para entender, putz, o padrão dela é isso aqui, de repente ela deu esse pico, semana que vem ela dá esse pico de novo. E aí, preventivamente, ele chega para você e fala, Natália, olha só, vamos marcar uma consulta com esse médico porque o teu padrão está sendo alterado. Era muito menos a preocupação de que se tua pressão está alta ou está baixa, e muito mais se estava diferente do teu padrão usual. Então, eu acho que hoje talvez não tivesse campo para isso, né? Isso foi uma das coisas que eu conversei, por exemplo, com o médico, em função principalmente da chegada da Apple e outros, não é só a Apple, né? Tem a Samsung, enfim, tem outros aí. Seguindo em frente, Carolina, eu estou muito curiosa para saber um pouco mais sobre a tua experiência fundando o Impact Hub. Para quem não conhece, é uma rede global de espaços de inovação e criação de comunidade que conectam empreendedores, organizações e também governos para gerenciar impacto social e ambiental. São mais de 120 espaços no mundo todo. Então, a gente está falando de uma atuação local, mas conectada globalmente. Eu quero muito saber a tua experiência. Então, tu pode começar contando como é que surgiu a ideia de fundar. Como é que foi esse processo? Então, surgiu nessa época aí da Getúlio Vargas também, bem durante o processo de aceleração. Como eu disse, assim, acabou que o fato de eu ir para São Paulo e ter mais tempo ali na cidade, né, 2 dias antes e um dia depois, acabou que eu fui conhecendo muitos lugares, né? E um deles foi o Impact Hub. Então, quando eu cheguei ao Impact Hub lá em 2017, nossa, que eu olhei aquilo e falei, cara, eu quero fazer parte disso, uma instância. E eu acho que conecta muito comigo, né? A questões dos negócios sociais, eles de fato falam muito comigo e com o meu propósito. Né? Tem uma frase ótima que é do CEO da HandTalk, que ele diz, entre ganhar dinheiro e fazer a diferença, eu fico com os dois, né? E eu me encontrei nesse lugar onde eu poderia seguir propósito, mas ainda assim ter a minha contrapartida financeira, ter um resultado financeiro também. Com a OTIM, eu acabei participando de inúmeros programas de aceleração, e muitos deles relacionados a aceleradoras de impacto, Quintessa, Artemisia, enfim, foram algumas aceleradoras que eu fui participando, assim, e eu fui tendo cada vez mais consciência dessa questão de... Só que nessa época eu não podia, né, eu tentei até me cadastrar, digamos assim, para ter uma iniciativa da Impact Hub nessa época, em 2017, mas a rede global não permitia, você só podia ingressar na rede se você fosse convidado a. Então, você precisava de um convite formal para sediar, enfim, para ter uma sede na sua cidade e tal. E aí, não dava, meio que deixei esquecido isso. Em 2022, tem um amigo que estava fazendo doutorado em Portugal, em Lisboa, e aí ele acabou sendo convidado. E falou assim, Carol, eu fui convidada pela Impact Hub para abrir uma iniciativa local, aí no Nordeste. Não, no Nordeste. Porque assim, a gente chegou a ter, o Impact Hub chegou a ter uma sede em Recife. Só que essa sede foi descontinuada uns 2, 3 anos depois da sua fundação. E meio que a gente tinha no Brasil, se você olhar o mapa do Brasil, você tinha somente Sul-Sudeste, né, com o Impact Hub e Amazonas, e o restante do Brasil muito desocupado, né? Existia digamos, esse hiato, assim, geograficamente no Brasil. E aí o convite foi, você é do Nordeste, então seria legal a gente ter um Impact Hub no Nordeste. Então, onde é que você abriria? Ele é daqui, ele é de João Pessoa, e fala, cara, se eu for abrir, eu vou abrir em João Pessoa. E aí ele chegou e falou, eu tenho esse convite e eu queria saber se você teria interesse de abrir o Impact Hub comigo, né? Existe também uma regra no Impact Hub, é que você precisa ter pelo menos 3 sócios. Você não abre sozinho o Impact Hub. Por que 3? No mínimo 3. Enfim, eu acho que é uma regra de que se houver divergências, tá ali. E na verdade... Faz sentido. Não só isso, eu acho que faz sentido o tamanho do trabalho, né? Eu acho que uma das coisas, a gente não falou ainda o que não deu certo, mas eu acho que uma das coisas que não deu certo no Impact Hub é que eu não dimensionei o tamanho do desafio que é você montar um negócio como Impact Hub, um negócio
do tamanho do Impact Hub e da complexidade que se é do Impact Hub localmente, o tanto de desafios e de problemas que eu teria que enfrentar ali. Mas só para contextualizar, Carolina, esse foi no ano de 2023, né? Foi 2022 eu recebi o convite, em 2023 a gente começou a candidatura. E aí, só para entender, então, para abrir o Impact Hub tem que ter um convite. Quem é que Hoje não mais, financia? hoje não mais. Quem financia, na verdade, são os sócios. Os sócios É porque financiam. essa é a minha dúvida também, né? Como é que foi essa preparação? Da onde vem financiamento? Vocês recebem um know-how de como fazer? Já tem esses processos um pouco mastigados de fora? Porque tu comentou, né? Tu subestimou o tamanho do trabalho. Como é que foi esse começo? Eu acho que teve algumas questões. Eu subestimei o tamanho do trabalho. Eu acho que, assim, o Impact Hub, na verdade, ele funciona, vou colocar entre aspas aqui, muito aspas, mas como se fosse uma franquia de alguma forma. Existe uma licença que você submete a candidatura para ter essa licença. Você faz um ano de preparação, que é uma preparação bem legal. Então, gente do mundo inteiro, a gente se reúne, formação de processos, de equipe, modelo de negócio, enfim. A gente tem encontros falando sobre tudo isso com uma galera do mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, também tem as regras do Impact Hub. Então, as regras do Impact Hub, eu acho que elas nascem num contexto europeu. Quando essas regras vêm para o Brasil, né, e vieram para o Brasil num contexto de Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, que eu não diria igual ao europeu, mas mais próximo, né, da Europa. Quando você vem para um contexto de Nordeste, é muito diferente. Então, o Brasil ele é um país gigantesco, né, continental, e dentro do Brasil existem vários Brasis. E eu acho que onde eu estou localizada, a Paraíba, eu diria que é um Brasil bem à parte mesmo, assim. Então, hoje, por exemplo, João Pessoa, ela teve uma pesquisa recente, acho que foi do IBGE, a gente tem mais de 30% da população ganhando menos de R$ 200 aqui na capital, Nossa. né? Então, assim, é um contexto socioeconômico, social e econômico bem diferente do que a gente vê na Europa. Algumas regras, né, que vêm do Impact Hub, por exemplo, a questão do espaço. O Impact Hub ele cobra, né, pelo espaço. E eu entendo, e é um modelo de negócio do Impact Hub, mas para cá eu não sei se ele funciona. E aí eu acho que também faltou um alinhamento talvez de expectativas, porque assim, eu queria usar o Impact Hub como realmente uma ferramenta de mudança econômica e social. A história é a minha do propósito, que eu queria mudar o mundo. Uhum. E eu queria, de fato, fazer do Impact Hub esse lugar de acesso, principalmente para as pessoas que não tinham tanta oportunidade. Fosse micro, nano e micro empreendedores, fossem pessoas que estão ali buscando apoio para essa mudança, né? Ou para essa mudança de vidas. E algumas coisas do modelo Impact Hub acabaram, eu acho que, desalinhando com aquilo que eu tinha de desejo e de propósito, né? De Mas realmente. vocês tinham metas? Vocês tinham alguma performance para apresentar? Só porque eu não consegui conectar esses pontos de expectativa e realidade, assim, se tu puder trazer um exemplo. Na verdade, a gente tinha. Então, 2023 a gente fez a preparação inteira. No final de 2023 a gente apresenta um plano de negócios, né? Um plano financeiro e um cronograma de implementação da iniciativa em João Pessoa. E o Impact Hub ele é baseado em 3 pilares, né? O primeiro deles é o espaço físico. Obrigatoriamente, no modelo de negócio do Impact Hub, existe a exigência do espaço físico e esse espaço físico faz parte do modelo de negócio. Então, faturamento, aluguel de salas, tudo isso faz parte do modelo de negócio do Impact Hub. Um outro pilar são os projetos. Então, você precisa criar projetos, vender esses projetos para a iniciativa privada ou para o governo e fazer com que esses projetos, ou editais, enfim, e fazer com que esses projetos girem. Então, é um outro. E o terceiro ponto são os eventos, que é muito mais a questão de gerar comunidade, o senso de comunidade, não necessariamente tem a ver com faturamento, embora você possa faturar. Você pode fazer
alguns microeventos, cursos, tal, workshops, e você pode faturar com isso. Então, o modelo do Impact Hub é baseado nesses 3 pilares. Só que, na minha concepção, é claro que eu sabia que exigia, por exemplo, o espaço físico, mas na minha ideia, ou na nossa ideia, a gente queria espaço físico, por exemplo, cofinanciado. A gente queria arrumar padrinhos para cofinanciar, porque a gente não queria cobrar, digamos, do micro e do nano para usar o espaço do Impact Hub. Não era essa a nossa proposta. E essas coisas foram meio que inviabilizando, eu acho, que a iniciativa localmente. Sem contar que, nos locais do Brasil e no mundo, as questões de impacto, elas estão bastante difundidas, então se fala sobre isso, né? Se discute sobre isso, se discute sobre o meio ambiente, sobre as questões sociais, sobre as questões de diversidade, enfim, sobre as políticas públicas. E aqui, necessariamente, no Nordeste, especificamente aqui na Paraíba, essa discussão ainda está muito incipiente. Então, eu acho, e eu trazia isso para a pauta e conversava muito sobre isso, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e começar ainda um processo de educação. Né? Só que existem essas metas, né, de você tem um ano para abrir o espaço físico, você tem um ano para começar a gerar um negócio, você precisa ter um ano para começar a apresentar os principais primeiros resultados financeiros. E a corda foi meio que esticando, né? Foi meio que esticando e não comportou. Então eu acho que, assim, continuo achando que o Impact Hub é uma iniciativa sensacional, né? Mas talvez a forma, né, como ele foi pensado, Sim, meio que encaixa, padronizada para o mundo inteiro. ele não se encaixou aqui na nossa realidade. E eu acho que não é só não se encaixou na nossa realidade, não se encaixou comigo, né, de uma forma muito, muito específica, com aquilo que eu gostaria que fosse, ou com aquilo que eu esperava alcançar com a iniciativa. Então, eu acho que, por isso que eu digo que houve um desalinhamento aí, de fato, de expectativas, entre aquilo que eu queria, de fato, fazer, né, que eu ainda quero fazer. Eu acho que tem muito das coisas dos projetos que eu ainda tenho que eu quero fazer, que é, de fato, acho que com um cunho muito mais social, quase que uma ONG, do que, de fato, com um cunho de ganhar dinheiro com isso, assim. Talvez eu queria me sustentar, ter algum tipo de receita, mas isso não era o meu principal propósito. Eu estava muito mais interessada em fazer a mudança acontecer do que, de fato, em ganhar dinheiro. Muito legal ver como tu é muito fiel na tua trajetória, né? Eu quero criar impacto, eu quero fazer diferença. Tu tá me trazendo exemplos que reforçam isso, né? Então é muito, muito legal ver que estamos agora no meio da tua jornada e tu ainda foi muito fiel, né? Tenho algumas perguntas, só para contextualizar para quem nos escuta também, tá? Porque, de novo, eu acho que tem muitos aprendizados. Eu nunca contei nada na News nesse sentido de eu vou criar um hub de inovação, uma aceleradora, uma incubadora, enfim. Então, eu estou muito curiosa, assim. Tu colocou algum dinheiro? Então, qual foi o teu investimento? Se tu também era para ser full time, né? Qual é o teu tempo de participação? E também se tu ganhou algum dinheiro. De todas as respostas, sim, né? Então, assim, existe um FII para se, como eu falei, como se fosse uma franquia, não é exatamente esse nome, mas existe um FII, você paga uma taxa de franquia para fazer parte do Impact Hub. Ela é dividida no início da jornada da candidatura, depois quando você é aceito de fato como sede e depois quando você consegue implementar algumas dessas etapas, o espaço físico e tal, tem um período aí. Então existe um pagamento que você faz ao Impact Hub durante. Quanto? Tu pode nos contar? Eu acho que não. Que pena, mas eu entendo. Enfim, tem um recurso que é pago e que é pago em euro, né, para o Impact Hub. E dentro de todo o faturamento que tem dentro do Hub, um percentual disso, ele fica também para o Impact Hub mundial, né, para a rede global de Impact Hub. Então eu coloquei sim recurso, mas eu entendo que faz parte do risco, como eu falei, empreender, ele é risco, você Uhum. faz apostas e algumas apostas vão dar muito certo, outras não. Uma das coisas que tinha, que ao longo, depois da quebra do Watching, ou do fracasso do Watching, eu já estava tão envolvida no universo de inovação e das startups, eu tinha criado um relacionamento muito grande com o Sebrae, porque eu fui muito premiada
com o Watch, né? Então eu ganhei muitos prêmios ali. E aí eu acabei sendo convidada pelo Sebrae para participar de muitos eventos, tal, e a gente acabou criando uma conexão. E nisso eu acabei sendo chamada sempre para mentorar, depois para coordenar alguns programas dentro do Sebrae, voltado ainda para o universo das startups, depois para criar programas de inovação setorizados. Então eu criei programa de inovação para contador, criei programa de inovação para a área de saúde, enfim, dentro desse espectro, e depois para gerir programa. Então, eu fui gestora aqui do programa de pré-aceleração de startups aqui localmente dentro do Sebrae. Então, eu comecei a transitar nessa jornada, e muitos desses projetos que eu criava, falei aqui também, meu maior, acho que meu maior desejo que me move mesmo é a criação, assim, adoro criar, né? Adoro criar, colocar um negócio de pé, ver funcionar, estruturar, tá bonitinho, tá andando, aí beleza, eu quero criar outras coisas. Então, nesse sentido, o Impact Hub deu certo. Porque se eu entendi bem, foi mais ou menos o que tu fez, não? Botou em pé, rodou um pouco. Eu não considero que deu certo, assim, nesse sentido, assim, porque eu acho que eu saio um tanto frustrada, assim, né, de que eu acho que faltou algumas coisas, assim, sabe? Faltou talvez um melhor planejamento estratégico, faltou a rede chegar mais junto. Então, assim, faltou esse olhar um pouco mais específico para as particularidades, para as especificidades locais. Então, assim, eu me senti muito solitária na jornada no Impact Hub, né? Então, você falou aí do quão empreender é solitário. Empreender é muito solitário, né? Mas tu não tinha 3 sócios, então tu pode nos contar um pouco por que tu se sentiu tão solitária? Tinha, na verdade, a gente começou a iniciativa com 4 sócios, né? Aí, aos poucos, eles foram saindo. Então, 2 deles saíram, depois ficou eu e um outro. Aí a gente fez uma sociedade com outro Impact Hub, onde talvez não tivesse ali um alinhamento também de novo entre sócios, que eu acho que é um dos grandes problemas do empreender. Acho que alinhar sócios, eu sou muito a favor de sociedades, assim, né? Como eu falei, empreender sozinho é muito complicado, é solitário. Assim. E não é porque é difícil, não. É porque você precisa ter alguém que ali do teu lado, que esteja dentro do negócio e que possa conversar com você estrategicamente sobre o negócio, é muito bom, né? Porque você fica às vezes tão imerso ali que quando tem uma outra visão, inclusive contrária à sua, diferente da sua, eu acho que o negócio ganha muito. Assim. E eu acho que faltou esse momento. E eu acabei ficando muito sobrecarregada, assim, de estar ali, né? Por último, esse meu amigo que fez o convite acabou saindo também. Então ficou eu sozinha, junto com outro Impact Hub, né? Que estava aqui para compor essa sociedade. Qual era o Impact Hub? Brasília. Você tinha um contato com outros no Brasil? Tem. A gente tem contato, existe uma associação, inclusive, dos Impact Hubs e tal. Existe uma relação ali de ajuda mesmo, de apoio, de suporte da rede, né? Mas, evidentemente, cada um está olhando o seu local, né? Cada um está olhando o seu lugar, né? O de João Pessoa ainda existe hoje, Carolina, ou não? Só Existe, para confirmar. existe. Hoje ele está 100% por enquanto com Brasília. Evidentemente que isso vai precisar ser ajustado, porque uma das regras do Impact Hub é ter um empreendedor local. Por isso que eu era full-time. Obrigatoriamente precisa ter alguém full-time. Sim. Alguém dessa sociedade precisa estar 100% no local. E aí Então, tu saiu ano passado, né? Final do ano passado. É bem recente. isso. Eu saí no final do ano passado, depois do meu terceiro burnout. Sinto muito. E aí, enfim, eu acho que eu li hoje um post teu sobre isso, né? Do quão difícil é tomar essa decisão de dizer assim, cara, não dá mais para mim, eu acho que agora eu preciso olhar para outro lugar. Vamos E chegar nisso então. É um tema que eu sempre falo na News, Carolina, porque eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. Não é que a sim, gente
A gente não imagina que o negócio pode dar errado, a gente não quer que ele dê errado, ou a gente saia, ou enfim, não chegue lá. Mas a gente não é educado. Vou generalizar, mas essa é a minha dor também. Eu não fui educada para entender minhas emoções e respeitar o que eu estava sentindo e criar um balanço entre o quanto eu estou dando e até onde eu posso dar. Então, quando eu estava na minha empresa, na minha startup que eu toquei por 7 anos, eu também cruzei essa linha. Até esse post hoje que tu comentou, tá no meu LinkedIn, para quem nos escuta, eu faço reflexões lá também, além de casos de negócios, né, e aprendizados. Mas eu também falei sobre isso, assim, porque para mim foi muito difícil. Eu ia seguindo para sempre. Eu não tinha plano B, eu queria que desse certo. E foi o meu corpo com um burnout que me. Também, que foi um dos começos que eu falei, cara, eu paro agora, Na eu não verdade, tenho mais aonde cruzar. o corpo te para, né? Então eu acho que chega um momento, porque o burnout é isso, assim, você trava completamente, parece que não tem mais espaço para nada, né? Então, seu corpo não responde, sua mente não responde, as atividades básicas, enfim, que eu tenho certeza que você fazia e que eu fazia e que eu faço com o pé nas costas, como se diz, né? Fácil, fácil, elas se tornam muito difíceis, né? Muito, muito pesadas, muito cansativas, enfim, eu acho que chega num processo desse de esgotamento realmente muito grande. E eu cheguei nesse local e aí eu acho que foi uma decisão. Eu acho que a maturidade, depois de alguns negócios, eu acho que a maturidade ela te traz assim esse benefício, assim, né? Que é o benefício de entender que desistir também é uma opção, né? Desistir também é uma opção. Dizer, cara, chegou aqui no meu limite, eu dei o meu máximo, fiz tudo o que eu pude, tudo que estava ao meu alcance, mas agora não é mais para mim, não dá mais para mim. Aí eu preciso passar essa bola para alguém e alguém vai ter que tocar daqui para frente. Não se apegar tanto ao negócio a ponto de, enfim, de você afundar, né? E como é que foi para ti esse processo, então? O processo de decidir sair de um negócio que tu tinha toda essa expectativa e construiu com tanto afinco, com tanto brilho no olho. Eu acho que a primeira coisa é esse convencimento, né, pessoal, eu acho interno, né, de que, ó, tá, chegou o teu limite, é isso mesmo, né, e dessa construção, porque de fato eu me apaixonei pelo Impact Hub em 2017, então assim, eu nutri internamente esse desejo de fazer parte dessa rede durante muito tempo, né, e eu acho que até a minha trajetória profissional, eu não acho que nada está desconectado, para falar a verdade. Apesar de não ser uma trajetória linear, e eu digo que não é, empreender também não é linear, ele é progressivo, mas ele não é linear. Passa por esse lugar, então assim, lá no início da minha carreira de odontóloga, ter escolhido trabalhar no SUS, ter ido para uma área de assentamento, entender um pouco da realidade dessas pessoas, buscar soluções para essas pessoas, isso me traz para o lugar do propósito, né? Eu não quero construir algo somente para mim, eu quero construir algo que realmente faça diferença para muita gente, né? Que traga esse resultado para muita gente. Mas eu acho que é esse lugar primeiro desse convencimento interno. Então, assim, de chegar e se olhar muito, muito de frente e dizer, não deu, não estou desistindo do propósito, acho que o propósito ele continua aqui e ele vai acontecer de outra forma, de outro jeito, né? Acho que a gente acaba encontrando outras formas de fazer dar certo. Então, tu não tem um esse. Eu gosto de perguntar para os empreendedores assim: se eu tivesse feito diferente, se fosse diferente, Cara, eu tem relação ao Impact Hub? não, eu acho que não. Eu acho que eu tenho uma característica, né, que quando eu desisto de algo, eu desisti do Watching, né, e eu desisti agora do Impact Hub, eu desisto muito clara de que eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Dentro das minhas condições, obviamente. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse investidor, se eu tivesse. Mas dentro do que eu tinha, na época que eu tinha, com a capacidade que eu tinha, com a maturidade que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha, eu dei o meu máximo. E aí eu acho que eu fecho essa porta, mas fecho essa porta leve, eu acho, né? De que não ficou, né? Não ficou para trás, assim, nada que pudesse ser feito. Eu dei o meu máximo. Eu acho que e eu torço muito para que a iniciativa dê certo e localmente. Eu torço muito para que algum empreendedor entenda, né, o Impact Hub e assuma de fato essa missão, porque eu acho que é uma missão
muito bacana, muito legal, e dê continuidade, assim, eu torço para que alguém faça certo. Tenho mais algumas perguntas ainda sobre o Impact Hub, tá? Primeiro eu quero saber desses aprendizados, assim, explorar um pouco mais os aprendizados. Tu já pontuou vários, né? Primeiro, esse problema de replicar um modelo global local, então tem uns desequilíbrios naturais que não tem como adaptar. Também a parte dos sócios, a parte de modelo de negócio. O que mais pode compartilhar de aprendizados? Eu acho que também essa questão da sobrecarga, né? Eu acho que do planejamento das atividades, eu acho que faltou isso, sabe? Faltou, e eu sinto muito falta. Eu acho que você precisa ter um planejamento muito claro, um objetivo muito claro. Você precisa medir esse planejamento de tempos em tempos. Está funcionando, não está funcionando? Por que não está funcionando? Se não está funcionando aqui, que outras coisas a gente vai tentar, né? Então eu acho que fica esse aprendizado de que as coisas elas precisam de fato ser pensadas, planejadas estrategicamente antes de ser executadas. Não adianta você sair querendo executar, 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 executar sem planejar. E nesse sentido, os sócios me fizeram muita falta, porque eu gosto de trabalhar de forma colaborativa, né? Então, eu sou essa pessoa que gosta de construir junto. E eu acho que eu senti muito falta, me acabou me deixando de fato sobrecarregada e assim, de não ter essa troca. Tem uma pergunta que agora ela pode ser um pouco fora de ordem, assim, mas a gente estava num papo muito bom, não queria também cortar a linha de raciocínio. Mas eu sempre gosto também de saber do auge. Dependendo de como eu conto na news, eu também trago isso. Porque, por exemplo, eu gosto de também trazer o meu exemplo. Quando eu cheguei num auge da minha startup, assim, teve um momento que ele é verdade. Que aí eu até brinco na news, que é quando tudo era verdade. Tu tá voando, tendo resultados, o futuro parece brilhante, tu tá colhendo, né? Tu tá tendo feedbacks de que aquilo tá indo pra frente, assim, tá ganhando dinheiro, enfim, isso é verdade. Até não ser mais. Então é um sentimento dúbio, né? Eu lembro por mim, assim, hoje com o que eu sei, eu olho pra trás e penso, nossa, eu era muito ingênua. Mas não, era verdade. Até Eu o mundo acho que mudar. tem Tu teve esse auge? Qual foi o teu auge no Impact Hub? no Impact Hub, não, ótimo. No Impact Hub eu acho que o auge é quando você fecha, né, de fato, a sede. Eu lembro que quando eu fechei a sede, eu peguei minha lista de contatos pessoais, assim, do meu celular. Tem algumas pessoas importantes, autoridades governamentais, até porque eu já trabalhei para governo também. Eu já desenvolvi alguns projetos para dentro de governo. Saí meio que contando a notícia para todo mundo, né? Olha só, o Impact Hub agora vai chegar de pessoa, tal. E eu consegui marcar reuniões assim com pessoas, secretários de Estado, e uma galera que eu não pensava, né, que eu iria alcançar. E simplesmente com o poder da marca, com o poder da rede, né, com o nome da rede. Eu acho que tem essa repercussão assim bem legal, assim, né, de você conversar, de entrar nos espaços, de puxar o assunto, mas entre você começar uma discussão e de fato fechar um projeto, fechar um recurso, né, conseguir estabelecer ali um início de uma jornada, é uma diferença muito grande, né? Acho que no Watching foi mais ou menos a mesma coisa, assim, eu ganhei tudo de programa, um monte de prêmio, fechei um piloto com a maior operadora do estado. Então, assim, você vai meio que, cara, isso tá indo, tá funcionando, tá dando certo. Tá? Até que os problemas começam a chegar. Então, o dólar sobe, e aí fica inviável você comprar, o seu capital que você tem para queimar já não dá mais. O sócio que estava ali, que podia aportar, já não quer mais aportar, é o primeiro que pula fora. Enfim, e aí as coisas vão meio que A vida desandando. real É a vai vida real, chegando. a vida real vai acontecendo e você vai tomando ali os baques também, né? E as decisões até chegar à conclusão de que não dá mais. Eu acho que é um pouco isso. Tem uma expressão que eu não sei se você já escutou, mas que a gente fala muito no universo das startups, é o empreendedor de palco, né? Uhum. E que aquele parece mais ou menos os posts do Instagram, assim, tá todo mundo muito bem, tá todo mundo feliz, né? É aquilo que está estampado ali e você não vê o que é que tem por trás, né?
o que é que tem ali atrás. Então, eu acho que tem Sim, né? esse. Na hora de vender é uma grande venda, mas não se sustenta quando tu vai. Eu falo visita a cozinha, né? Quando vai Sim, visitar a cozinha, fazendo um paralelo com os restaurantes, a cozinha tá bagunçada. então. E normalmente esse é um processo, né, que acontece dentro acho que das startups de uma forma geral, eu acho que tem. E é um pouco de um, sei lá, de um estigma que tem de que primeiro o progresso e depois a ordem, né? Eu acho que hoje eu não sei se eu concordo muito com isso. Eu acho que sim, a gente precisa progredir, a gente tem coisas que a gente pode deixar para um segundo momento, mas eu não sei se é exatamente nessa medida, né? Vamos, 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 e depois a gente. A não ser que tenha muito dinheiro ou garantia de dinheiro, senão realmente chega uma hora que a governança ou a falta de processo vai cobrar o preço, né? E cobra o preço e aí você acaba perdendo talvez equipe, né? Às vezes você nem perde só dinheiro, né? Acho que dinheiro, beleza, é importante. Eu acho que você perde pessoas, né, no meio do caminho e pessoas é difícil, né? Porque principalmente quando você está no começo do projeto, depende muito das pessoas que estão ali para fazer construir. Então eu acho que ter pessoas às vezes é melhor do que ter dinheiro. Eu tenho uma pergunta, Carol, que te ouvindo, assim, eu achei muito legal. Como eu comentei antes, tu costura tua trajetória, né, focada no propósito. Tu comentou também que tu gosta de construir e pega projeto, cria, põe a mão na massa e vai adiante. Também tô indo mais para o final da entrevista para saber os teus próximos passos, assim. Tu vê o próximo passo um recomeço, porque o plano do Impact Hub não saiu exatamente como tu queria, ou se vou construir meu novo projeto e tô seguindo na minha linha. Eu vejo como recomeço, sim. Eu acho que vejo como recomeço. Eu acho que o Impact Hub foi um ciclo que eu fechei, né? Assim como o Watching foi um ciclo que eu fechei, quando o Home Care, eu saí do Home Care foi um ciclo que eu fechei. Enfim, acho que você vai fechando ciclos ao longo do caminho. Só que eu acho que esses ciclos, eles são de alguma forma acumulativos. Existem as experiências que você viveu ali, né? O repertório que você vai criando nesses lugares e os conhecimentos, e isso vai se acumulando, assim, você usa isso. Eu vejo como comércio, né? Mas o comércio eu acho que hoje um pouco mais, sei lá, acho que mais comedido, mais autoral, assim, não existe hoje dizer, Carol, vai montar uma nova startup, vai criar algo novamente do zero. Não sei, eu acho que eu não estou nesse momento ainda, né? Eu tô no momento de usar coisas que eu já tinha, que estava aqui na minha cabeça, enfim, e que eu estou remodelando e repensando e recriando. Hoje eu estou criando, inclusive para o Sebrae, um jogo de empreendedorismo infantil, cenário real. Então a gente está usando desafios, missões, papéis, cards, enfim, para criar um jogo imersivo de simulação real ali para jovens crianças e jovens de 8 a 14 anos. Então, esse é um projeto bem legal que eu tô criando. E tem um outro que é o Embarca, né, que é esse projeto de ajudar micro e pequenos negócios tradicionais a pensar em inovação. Mas não pensar em inovação de criar startup, criar tecnologia, não. Assim, com inovações incrementais mesmo. Aquelas inovações que a gente consegue fazer dentro de um processo, dentro de um negócio e melhorar a experiência do cliente e aumentar faturamento, né? Sem muita complexidade e sem muito custo também, né? De alguma forma. Então, é muito menos do que criar nova tecnologia, criar um novo Uber ou um novo Airbnb da parada, mas de fato, o que é que eu posso fazer nesse pequeno negócio que às vezes não está no digital, que às vezes está no digital, mas não tem um processo de venda bem estruturado. O embarque ele trata muito, muito disso. E eu acho que ele vem desse meu lugar e dessa minha experiência. Já foram quase 10 programas de aceleração que eu participei enquanto empreendedora, não enquanto gestora, mas enquanto empreendedora dos mais diversos, do BNDES ao Sebrae, Artemisia, Quintessa, Facebook, governo Nesta, que é o governo britânico, inúmeros programas que eu participei e muitos deles eu acho que tem uma questão que é do processo, né? E eu acho que dentro do empreendedorismo as pessoas elas tendem muito a tentar queimar etapas. Então, de fato,
Eu acho que não tem receita, não é uma receita de bolo, não é uma fórmula mágica, mas tem processo, tem metodologia. Eu costumo dizer, sempre me perguntam, como é que uma dentista foi parar nisso? E eu disse, uma dentista entendeu que existe um método, né? E uma vez que eu Uhum. entendi que existe uma metodologia, não importa se eu vou abrir um café, se eu vou abrir uma startup, ou se eu vou abrir um e-commerce, o que é que eu vou abrir? Então, sempre eu vou precisar saber das finanças, sempre eu vou precisar precificar, sempre eu vou precisar olhar para o meu cliente, sempre eu vou precisar comunicar. Então, não queimar essas etapas, seja na construção de um negócio, seja na estruturação desse negócio, seja de buscar inovação para esse negócio, eu acho que é importante. Assim. E concordo muito, Carolina, com esse básico bem feito também, né? Não adianta não ter o básico. E eu também falo, enquanto mentor algumas startups hoje em dia, que a gente fica, e eu me incluo nessa também, em relação à inteligência artificial. Parece que a gente já está atrás e tem que ter e aplicar e botar e tudo agora tem que ter IA. Mas a IA não vai salvar um negócio se o básico não estiver feito também, né? Então eu também tenho visto os empreendedores na ansiedade, eu reconheço. Eu também, no meu dia a dia, tento cuidar para filtrar esse barulho, com o quanto não vai resolver todo o problema se esses processos, se o básico não está sendo feito, não vai parar em pé. Mas antes da gente encerrar, eu faço sempre uma pergunta para os empreendedores e empreendedoras. Eu entendi que agora tu não quer construir nada, né? Tá indo mais para esse lado da consultoria, até para compartilhar tanto conhecimento em todas as frentes, né? Acho que tu tem um conhecimento muito abrangente de como mentora, empreendedora, como quem fundou um Impact Hub na cidade, assim, é muito inspirador, Carol. Mas eu sempre gosto de saber e entender que escolhas as pessoas fariam se fossem recomeçar um novo negócio, que priorização elas fariam. Então eu quero que tu me dê uma só, porque é difícil escolher, né? Mas se tu fosse recomeçar amanhã, ou daqui a 6 meses, um ano, enfim, num negócio novo, eu queria saber uma coisa que tu faria igual e uma coisa que tu faria bem diferente. E por quê? Acho que a coisa que eu faria igual, eu sempre comecei um negócio com sócio. Eu acho que eu manteria isso, assim. Eu gosto de ter um olhar diferente do meu ou complementar ao meu dentro do negócio, assim. Eu acho que me agrega muito enquanto pessoa, enquanto empreendedora, então isso eu manteria. Eu sempre começaria um negócio com sócio. E o que eu faria diferente? Eu acho que eu deixaria muito alinhado desde o começo as expectativas, né? Eu acho que tiveram algumas lições que eu aprendi na FGV lá atrás, na minha primeira aceleração. E uma delas foi que é melhor ter 10% de 100 milhões do que 100% de nada. Eu jamais vou esquecer essa frase. Então, é muito. Às vezes, o empreendedor fica querendo reter demais tudo para ele, porque ele precisa ter controle de tudo e às vezes não é o mais relevante dentro do business. E a outra é tenha sempre um plano de saída, porque pode ser que não dê certo. Plano B. Eu contei muito no meu case também, que eu sofri muito que eu não tinha plano B. Isso aí É, Tu me deu duas, mas eu concordo, duas muito boas. o Carol, plano de saída é obrigada. fundamental. Sabe a hora de parar também, né? Antes que a Sim. gente perca não só dinheiro, às vezes a saúde, né? Carol, muito obrigada por compartilhar a tua história comigo, com a gente. Eu amei, eu adoro mulheres empreendedoras. Eu tenho muito perto do meu coração a bandeira do empreendedorismo feminino, então eu adoro trazer mulheres aqui. Antes da gente encerrar, tem mais alguma coisa que tu queira colocar que eu não perguntei? E também vender teu peixe, né? Tu contou um pouquinho do que tu faz hoje, mas onde as pessoas podem te achar, tuas redes sociais, se tem mais algum projeto que tu não trouxe? Lembrando, assim, não tem nada que eu esqueci de falar. Hoje minha rede social é @Carolina Candeia. Hoje eu crio projetos e mentoro pessoas na criação de projetos. Desde mentoria individual, que eu faço, que eu chamo Mentoria Embarca. E vou lançar agora o Embarca, que é esse programa que eu criei com o Sebrae, né? Que ele acontece de forma presencial aqui em João Pessoa. Mas a gente está estruturando ele para também lançar online. Então, acho que no final de março vai ter aí as primeiras turmas do Embarca também online, que é essa jornada de pensar o negócio, cada uma dessas suas etapas, em cada um desses lugares ou desses setores, né, desses compartimentos que existem no negócio, para ter o básico bem feito. Eu hoje acredito que você ter base
te ajuda muito a crescer e a pensar diferente e deixar o negócio trabalhando para você também, não só você para o negócio. Carol. Failwizers, obrigada por nos ouvirem até aqui. Se tu gostou dessa entrevista, compartilha com alguém que pode se inspirar. Se tu tem alguma história de fracasso, recomeços ou algum negócio promissor, mas que não chegou lá, me fala, me conta, eu vou adorar trazer aqui, porque eu acho que a gente aprende junto quando compartilha. Carol, mais uma vez, obrigada pelo papo incrível. E aí, para quem está nos ouvindo, assim como foi para ti, assim como foi para mim, como eu sempre digo, não vamos esquecer que tem muita vida assim, após um fracasso, após um tombo, após ter que recomeçar. O problema sempre é o processo. Mas a FAIWise está aqui para ajudar a ter essas conversas e mostrar que empreender na vida real é assim. Altos, baixos aprendizados, mas a gente vai sempre em frente e juntos a gente fica mais forte. Obrigada e até a próxima edição da FAIWise. Tchau, tchau, gente.